Estamos de volta aí na nossa sala de visitas. Aqui estamos recebendo Sinésio Volpato, que é presidente do Observatório Social de Criciúma. Obrigado, Sinésio, pela presença. Boa tarde. Boa tarde, João. Boa tarde a todos os ouvintes. Ontem, o Sinésio Volpato, durante a cerimônia de apresentação do novo portal da Prefeitura em Criciúma, do Governo Municipal de Criciúma, falou uma coisa muito interessante no seu discurso. Chamou a atenção para o fato de que não tem mais como órgão público fazer gestão se não for transparente, né? Existem mecanismos diferentes de transparência, mas cada vez mais tem que ser transparente, né? A sociedade está habituada agora a conhecer aquilo que acontece nos bastidores dos governos, né? Isso em todos os níveis. Não adianta, assim, o presidente da República falar em transparência se toda a pirâmide abaixo não corresponder. Mesma coisa foi o que o prefeito comentou ontem, né? Vasculhem, examinem, fiscalizem a nossa administração de dentro para fora, de fora para dentro, como quiserem, né? Mas é importante, claro, esse pensamento é fundamental, mas é muito importante que todo o time que trabalha na prefeitura, todos os agentes públicos, tenham esse espírito. A sociedade não admite mais, como eu disse ontem, que se giram os serviços públicos atrás de cortinas, atrás de bastidores, não mostrando aquilo que exatamente acontece. Eu vou colocar no ar só uma entrevista com o Tiago Pavan. Ele explica o que o novo portal da Prefeitura, na proposta do governo, apresenta. E depois a gente vai continuar falando sobre esse assunto aqui. A gente entende que o cidadão, seja na esfera municipal, estadual, federal, ele está cada vez mais sendo um fiscalizador. Ele tem fiscalizado muito. Então, existe agora essa ânsia de ser fiscal, de estar acompanhando o que está acontecendo no governo. A gente percebe essa participação política hoje de cada cidadão. Então, tornar um governo transparente, mostrar o que realmente está acontecendo, se torna cada vez mais importante. Nós podemos perceber no nosso portal anterior que existia muita solicitação de informação por parte do cidadão, né? De diversas formas. O turista, o empresário, o empreendedor, o próprio servidor público, muitas vezes. O cidadão comum, ele tinha algumas dúvidas, né? Ele solicitava algum tipo de informação que para ele tinha alguma importância, ele necessitava daquela informação para algum motivo específico. E o nosso portal muitas vezes não entregava tudo aquilo, ou dificultava o acesso, né? Estavam espalhadas essas informações. Então a vantagem de ter um portal transparência agora exclusivo, único, um domínio próprio, é centralizar essas informações todas num único local e acompanhar se essas informações estão sendo realmente transmitidas na sua íntegra, né, com os pilares aí de estar obedecendo essa atualização, de elas estarem cada vez mais atualizadas, toda a questão de responsabilidade fiscal, toda a questão das despesas, das receitas do município. Esse é o Tiago Pavan, do governo municipal, falando, e ontem a gente pôde, na apresentação, já perceber aí o portal de transparência. Qual é a primeira impressão que o senhor, como presidente do Observatório Social, tem do portal de transparência da Prefeitura de Criciúma? A primeira impressão, a gente teve a oportunidade, mais ou menos, assim, de ver o trailer do portal de transparência ontem, né? A primeira impressão foi muito positiva, né? Acho que ele ficou, de fato, um portal bem mais amigo, né? O acesso às informações está bastante facilitado. Eu lembro que antes, para a gente conseguir chegar numa informação, precisava navegar por muitos níveis distintos, agora vai bastante mais direto na informação. Hoje de manhã mesmo eu já fiz um pequeno teste em algumas informações e foram bastante, posso dizer assim, fáceis de chegar a uma determinada informação que eu me propus a chegar, né? E eu acho que vai facilitar bastante. Evidentemente que eu não creio que se trate de uma obra acabada, é evidente que não, né? É dinâmico esse portal. Eu acho que com a boa manutenção ele vai cada dia melhorando de acordo com as demandas que as pessoas vão apresentando à Prefeitura. O que o cidadão, eu não sei se o observatório tem isso, mas o cidadão, quando procura num portal desses, o que o cidadão mais quer saber? É valores, é dinheiro, é recurso, de fato? Porque quando a gente fala de um portal de transparência, não somente isso ele deve apresentar, né? Não,
existem muitas áreas de interesses. As pessoas, vamos para as pessoas jurídicas fornecedoras da prefeitura, né? Essas vão circular mais na área das licitações, na área de compras, né? Então, eles querem saber um edital, querem saber informação, a ata que gerou um determinado pregão. Afinal, eles vão buscar esse tipo de informação. Pessoas físicas procuram mais a área que envolve valores, né? Certo. Também tem aqueles que envolvem serviços, né? Na área da saúde, na área da educação, como é que está a fila do INSS, do SUS, a fila de atendimentos médicos programados, aí, de especialidades, né? Então, é muito variado. E existem aqueles que são interessados, mais assim, estudiosos até, que procuram fazer relações, olhar balanço da prefeitura, essas coisas mais técnicas assim. Então, é bastante variado esse time todo aí que exerce assim, que procura o portal de transparência para buscar uma informação. Certo. Como é que hoje, o que é o principal foco do Observatório Social? Quando a gente fala Observatório Social de Criciúma, tem trabalhado o quê? Os poderes municipais, os órgãos municipais, onde é que faz mais o trabalho? Bom, nós examinamos tanto, ou observamos tanto, o movimento financeiro da Câmara de Vereadores, quanto da própria prefeitura. Até no início, né, tem uma certa polêmica entre Câmara e Observatório. Se estabeleceu, o fiscalizado sempre tende a reagir assim? É mais ou menos normal. O começo era mais difícil. Hoje está sendo mais bem compreendido, digamos assim, essa atuação do Observatório. O Observatório ele não quer fiscalizar, não quer prejudicar a vida de ninguém, não é esse o espírito. Ao contrário, o nosso espírito é muito mais de ajudar a boa administração do que a tentar impedir que sejam feitos os trabalhos de acordo lá, né? Nós queremos muito mais ajudar, ou mostrar, olha, aqui tem um jeito de fazer diferente, tem uma forma diferente, aqui tem um problema, tem que corrigir esse problema, não está de acordo com a lei e tal. Afinal, é a maneira que a gente tem de ajudar. Então, no começo houve esse tipo de assim, indisposição, vamos dizer, dos órgãos em relação a isso. Mas hoje já é o contrário, hoje já estamos sendo bem compreendidos. Eu ontem, durante o discurso, ouvi o prefeito dizer que o Observatório Social tem uma cadeira na sala de licitações da prefeitura. Como é que eu devo entender isso? Como é que eu devo interpretar isso? Não, é verdade. Uma das funções que o Observatório faz é observar todas as licitações da prefeitura. Nós não temos gente para atender a todos, mas mais ou menos 80%, e aquelas de valor mais relevantes, 100% a gente acompanha. Então, a própria sala de pregão lá, organizou lá e deixou uma cadeira já para o nosso representante está lá, né? E nós estamos lá todos os dias. O Observatório Social de Criciúma, ele foi estruturado, ele tem o quê? 3, 4 anos? 2014 começou. 2014 ele começou. Ele segue um padrão, um padrão existente? Nós seguimos as orientações da rede de observatórios brasileiros. Existe uma rede nacional. O Observatório Social do Brasil é uma entidade que agrega todos os observatórios sociais dos municípios, né? E lá eles têm um padrão de comportamento, um padrão de ação que o observatório segue. Certo, então não é uma ilha o Observatório Social de Criciúma, ele faz uma inter-relação com outros em termos de buscando know-how muitas vezes, né? A gente tem bastante autonomia local aqui, evidente. Certo. Né? Mas a gente segue aqueles parâmetros que são, vamos dizer, um núcleo central ali de orientação que a gente tem que seguir. Sim. Ou seja, nós não podemos admitir membros filiados a partidos políticos, né? Ou mesmo que não sejam filiados, mas que sejam militantes, não podem, tem que ser todos isentos do ponto de vista político. Por que o Observatório
está dentro da SIC, qual é a relação que ele tem com a associação empresarial? Não, estamos lá, pagamos condomínio lá e tal, só ocupamos a sala que a SIC nos cede. Nós temos um CNPJ distinto, a SIC não tem nada a ver, até porque os interesses da SIC com os do observatório podem ser eventualmente conflitantes, então não tem a ver. A SIC foi naturalmente uma das fundadoras e que mais promoveu a fundação do observatório. Quantos são os observadores? Como é que é o organograma? Como é que é a estruturação do observatório? Nós temos 5 diretores do Conselho Superior, né? E daí estão divididos em câmaras de atuação, né? E essas câmaras contam com voluntários, aproximadamente 40 voluntários. 40 voluntários, 40 é um número que significativo. participam dessas câmaras. Sim. São voluntários que, por exemplo, quando faz um trabalho em uma determinada área, são conhecedores daquela área, de contábil ou algo do gênero? Isso, são conhecedores. Vamos fazer uma visita a uma obra, para ver se a obra está ok. Certo. Tá? E, em geral, lá vão arquitetos e engenheiros. Né? Certo. Vão na área da educação, pessoas ligadas à educação. Né? Vão visitar uma escola, pessoas ligadas à educação. Né? Agora, numa cidade relativamente pequena como a nossa, né, para um padrão desses, às vezes fica difícil compor essa fiscalização ou não, Sinésio? Não. Por causa desse conflito de interesses, não? Não, existe naturalmente dificuldade, né? Hoje, na área da saúde, por exemplo, a gente tem dificuldade de conseguir voluntários, né? Certo. Bastante dificuldade nessa área. Até porque o próprio voluntário pode se dizer o seguinte, não, aqui eu me considero impedido para fazer isso, né? Não, acho que não muito isso. É porque os profissionais da área da saúde têm muito atividade então eles têm que dedicar gratuitamente um tempo, né? E o médico, para deixar um consultório onde ele está sendo remunerado de hora em hora para ir lá dedicar 2 horas por semana, já tem uma certa dificuldade por aí, né? É interessante. Então são fatores assim que dificultam um pouco. Para encerrar, de modo geral, como é que é a tua leitura hoje sobre o Observatório? Qual é que é a autoavaliação que você faz como presidente do Observatório desse equipamento público? Bom, nós começamos, como falei, em 2014, no começo muito difícil, mas a gente foi implantando naturalmente, né? Foi equacionando os aspectos financeiros, porque o Observatório também tem os seus custos e precisa de doações, não pode obter doações de órgãos públicos, não pode obter doações de fornecedores da prefeitura, então é bastante limitado, né? E, afinal, estruturamos. E hoje estamos caminhando, eu acho que estamos respondendo mais ou menos aquilo que a sociedade espera que o observatório atue. Sinésio Volpato, muito obrigado pela gentileza da presença aqui, parabéns pelo trabalho, porque é um trabalho voluntário, é um trabalho de dedicação no Observatório Social. Obrigado pela presença. Ora, eu agradeço a oportunidade e convido a pessoas que tenham interesse e que tenham o perfil mais ou menos como eu tracei, que nos procurem e pode procurar aí por Observatório Social, vão ter o contato, e nos procurem nós precisamos cada dia mais aumentar o nosso número de voluntários. Sinésio Volpato, presidente do Observatório Social de Criciúma, conosco ao vivo aqui no RTV Notícias.